Oi, meu nome é Ana Flávia, sou moradora de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Quero relatar algo muito extraordinário que acontece em minha casa. Eu tenho duas filhas, uma com 16 e outra com 13 anos. Sempre que eu coloco na rádio a razão, eu percebo que elas gostam muito e dizem que a rádio transmite muita paz. E por vezes quando eu esqueço, devido ao corre-corre do dia a dia, elas reclamam e pedem para eu ligar a rádio. Eu fico radiante com essa atitude delas. Eu sou Andréia Maria Lourenço, de Belo Horizonte. O programa Razão de Ser, eu não gosto dele não, eu amo. Me faz companhia todas as manhãs no meu cafezinho aqui, no meu cafofo. Frequento a Casa Racionalista Cristã do Barro Preto, o presidente Lilian. De vez em quando eu vou nas reuniões presenciais, porque no momento estou morando aqui no município de Brumadinho, Piedade do Paropeba, num canto aqui com um pedaço de Mata Atlântica no fundo do meu quintal aqui. Uma paz, uma coisa que eu nem sei se eu mereço isso. Aí eu fico quieta aqui. E todos os dias eu ouço a Rádio Razão. Já acordo assim, 6 e pouco, já conecto com a Rádio Razão e ouvindo as músicas, as orientações. 7 horas a limpeza psíquica. E vai seguindo, vou tomando café. 8 horas começa o programa Razão de Ser, que antes era Razão para Viver. Gostei muito, mudou, ficou dinâmico, ficou bacana, fino demais, uai. Então é isso, doutor Gilberto Silva. É só para, em primeiro lugar, agradecer vocês todos, porque para existir uma joia rara dessas, a Razão de Ser, a rádio, conversa com o presidente, enfim, tudo. Só agradecer. Muito obrigado, eu sou muito grata, viu? É isso que eu queria falar. Eu não gosto do programa, não. Eu amo tudo. Ah, e a novidade que eu estou gostando muito são os podcasts que aos sábados está acontecendo durante o programa Razão de Ser. Estou amando. Parabéns, gente. A minha história é uma história muito pequena, porque já nasci em berço racionalista cristão. Já vinha às reuniões esporadicamente, porque eu morava no interior. Mas só aos 32 anos que eu cheguei a ser um militante. Com muita ajuda do livro Racionalismo Cristão em Marcha, porque eu era caminhoneiro e adquiri essa obra na Filial Santana e tive a oportunidade de estudar essa obra aos poucos, mas estudei e vi os obstáculos que Antônio Flor enfrentava, e eu no caminhão também era muito obstáculo, e vi as orientações que Antônio Cota passava para ele, e foi assim. E aos 32 anos eu fui ser militante. Ser militante porque tive um problema de saúde, e o colesterol subiu, eu não podia viajar mais, e botei um motorista, e essa empresa que eu trabalhava para ele em São Paulo me ofereceu o emprego de gerente geral da empresa, e eu peguei esse emprego e fiquei bastante tempo, por 23 anos, entre caminhão e empregado. E eu já tinha família constituída, né, aos 32 anos, 33 anos, filhos, esposa, e esse emprego e o caminhão foi melhorando de vida, e conseguimos juntando alguma coisa e fundamos até a empresa. E hoje eu sou um militante da Filial Cachoeiro, me sinto muito feliz, minha família, meus filhos, tudo bem. Então eu agradeço muito essa oportunidade e incentivo a todos que leiam esse livro. Ele mostra alguma coisa às pessoas de interessante. E ser um militante não é difícil, não. É só manter a disciplina, manter as emoções dentro do eixo. Dessa forma você vai ser um militante. E ler as obras. Então a gente fica muito feliz em ter a oportunidade de falar essas poucas palavras, mas é interessante. E agradece muito esse programa, né? Essa decisão que o Gilberto teve, o senhor Gilberto teve. Então a gente pode contar a história da gente, a sua história é a nossa história. E eu fico feliz, agradeço muito a todos. E uma grande felicidade foi conhecer Humberto Rodrigues. Eu tive a oportunidade
conversar com Berto Rodrigues. Então foi muito interessante e adquiri muita experiência, mas eu sei que não sei nada, mas estou na luta, estou trabalhando e estou vencendo os obstáculos. Eu agradeço então muito a minha esposa, o seu Neucino Bittencourt, a dona Cilda, que muito me ajudou. E é assim, a vida é desse jeito. Vamos em frente. Eu me chamo Silene Miranda Mendonça, sou de Alegre, Estado do Espírito Santo. Conheci o racionalismo porque eu fui morar em Araruama, mas aí eu participava em Cabo Frio. Aí, através disso, depois eu voltei para Alegre. Aí aqui em Alegre, como não tem Casa do Racionalismo, aí eu vou a Cachoeira de Itapemirim. Mas aí também eu vou quando eu posso, porque é bem longe. Mas eu estou gostando muito, porque eu tenho aprendido muito. Muitas coisas que às vezes eu tinha, aí eu já estou vendo que está errado, estou me corrigindo. E o mais eu assisto, todas as terças-feiras, as quartas, as reuniões, e estou gostando muito. Então é isso aí, a gente vai aprendendo e vai se evoluindo através do racionalismo cristão. Então eu estou muito satisfeita. E sempre, às vezes, eu sinto assim, muitas coisas boas, porque a gente vai tirando as que não servem e vai se evoluindo com as boas. Então, mais é isso aí. E mais muito obrigado, que o racionalismo sempre continue assim e a gente vai se evoluindo. Uma boa tarde. Meu nome é Silva Bittencourt Forlan, tenho 70 anos e tive 3 filhos. Sou militante na filial de Cachoeira de Itapemirim do Racionalismo Cristão há 40 anos. Ingressei-me nessa doutrina com 30 anos de idade, após minha filha de 1 ano e 3 meses ser internada gravemente com apendicite estoporada. Sou filho do senhor Neucino Bittencourt de Miranda, que presidiu esta filosofia por 46 anos. E senhora Cilda de Oliveira Bittencourt, também militante desta filial por 40 anos, ambos falecidos. Nasci em berço racionalista, recebi uma educação baseada nos ensinamentos desta filosofia, que nos proporcionou exemplos de união, respeito, fraternidade e muito amor. Casei aos 21 anos e aos 22 anos, meu esposo sofreu um acidente, deixando-o com sequelas permanentes. No decorrer dessa trajetória, também meu esposo teve um AVC, um câncer de próstata, infarto. Hoje usa marca-passo e está bem. Perdi um filho, uma nora, grávida de 8 meses, no ano de 1998. Nesta época ele tinha 18 anos. Todos faleceram neste acidente. Foi muito sofrido. Em todas as passagens, fui amparada por esta magnífica, ímpar, fortalecedora, esclarecedora e espiritualista, o racionalismo cristão, meu porto seguro, juntamente com meu esposo, minhas filhas maravilhosas, familiares em geral. Também minha família, o racionalismo cristão, que estão sempre me apoiando e juntamente com toda a dedicação a esta filial em Cachoeira de Itapemirim. Alô, companheiros desta magnífica filosofia racionalista cristã. Olha, eu só tenho a agradecer pelo companheirismo e pelos agradáveis momentos de convivência com vocês. Expresso aqui também minha gratidão eterna aos meus pais e irmãos, pois minha família sempre foi simples e unidos, e assim continuamos, apesar de agora estar menor, né?
As felizes lembranças dessa convivência é que me orientam nas decisões mais práticas a serem tomadas. Família é tudo, né? Desde sempre gosto de ouvir músicas, assim como de boas leituras. Sempre fui mais silenciosa. Sempre gostei de estar com pessoas, pois gosto de saber o que os outros pensam. E daí extrair algum aprendizado. E, de repente, até ensinar se for o caso. Enfim, pessoas são fundamentais na minha vida. Nesse sentido, a convivência em família numerosa, como era a minha, me fez gostar de trocar experiência com outras pessoas. Sempre convivi com pessoas de temperamentos diversos, sem problemas. Meus pais eram tolerantes, pacientes, com uma dose de humildade, mas eram pontuais também em reagir no momento exato quando se fazia necessário. Os tropeços em minha vida foram superados com ações que me fortaleceram a mandar a bola para frente e a experiência aprendida para não ser mais repetida. E assim chegando aos 80 anos que nem senti o tempo passar. Ao lado do meu companheiro de 43 anos de convivência, aprendo ainda mais a entender as nuances dos nossos temperamentos. Aqui tenho desfrutado de felicidade relativa e assim vamos indo, né? Vamos indo para frente que atrás vem gente. Companheiros e companheiras, estamos juntos. Isso porque, gente, a vida é bela. Obrigada. Primeiramente, quero apresentar minha saudação a todos que participam desse grandioso evento do 3º Congresso Mundial do Racionalismo Cristão. Sou Elza Andrade de Paula, presidente do Correspondente Barão de Monte Alto, Minas Gerais. Tive a felicidade de ter nascido numa família racionalista e cristã, que mesmo morando em área rural, tomaram conhecimento dessa doutrina e a seguiram com muito empenho e convicção de que haviam encontrado respostas às suas indagações e dúvidas. Seus ensinamentos me fortalecem e ajudam a superar as dificuldades que sempre surgem nessa trajetória terrena, bem como incentivam a desfrutar os bons momentos que a vida nos oferece. Como é que a senhora conheceu o racionalismo cristão? Foi quando? Foi na sua... Foi na minha mocidade, eu tinha 14 anos. Tinha 14 anos? 14 anos. Foi seu pai que levou a senhora para o racionalismo cristão? Não. Não. Curiosidade minha. Curiosidade sua. E daí, então, a senhora veja como as coisas são, né? Com 14 anos de idade, a senhora resolveu ir sozinha no racionalismo cristão. Em que filial foi, por favor? Aqui, Rio de Janeiro. Foi aqui no Rio de Janeiro? É, eu escrevia, que eu não podia vir para cá, dando muita coisa naquele tempo, né? Era muito jovinha ainda, né? Sim, a senhora escreveu uma carta para o racionalismo cristão. cristão. Aí eu escrevia, pedia os livros. Mas foi pelo jornal A Razão que a senhora tomou conhecimento da existência da doutrina? Como é que foi? Alguém falou? Não tinha um jornal. Não, né? Não. A senhora tomou conhecimento... Eu achei um livro. Ah, sim. A senhora achou um livro, aí gostou... Que livro que era, mãe? A Vida Fora da Matéria. Gostou? Gostei. A senhora veja, a senhora era adolescente, 14 anos de idade, gostou da vida fora da matéria. E daí... Procurei escrever e recebeu os outros livros, todos que tinha, eu queria ler, e li todos. Leu todos? Todos. Depois casou-se, teve seus filhos e sempre fazendo as irradiações? Sempre fazendo irradiações, sempre. Esse garoto tinha o quê? 3 aninhos. E a senhora botava ele para fazer radiação? Não, levava ele no Centro Redentor, segunda, quarta e sexta. Ah, levava no Centro Redentor? Não deu jeito, né? Mas ela levava. Levava. Em lá São Paulo. São Paulo, já em São Paulo. Então, desde 3 anos de idade que a senhora levava o nosso presidente... É, todos eles. Todos eles. E aí a vida foi seguindo e eles também foram seguindo os seus ensinamentos. Foram. Então está explicado por que o nosso presidente de exercício hoje é o presidente da doutrina. E tem mais. O nosso presidente, o Gilberto Silva, meu filho... Sim.
E nasceu às 8 horas da noite, no dia 31 de janeiro. Sim. Que caiu numa segunda-feira. Nessa hora, a quem que a gente lembra? Do astral superior. Ali. Tá vendo? São detalhes que a gente não sabia. E agora todos vocês estão sabendo. Eu fui pro hospital, fiquei internada vários dias para segurar o molecão aí. Tava doido para nascer? Aí falei, não, eu preciso ir para casa, né? Pedi pro médico, mas a senhora não pode ir, não sei o que, não sei o que. Não, eu preciso ir para minha casa, ver minhas outras crianças, né? Muito bem, fui para casa, cheguei lá. Ele nasceu? Nasceu. Nasceu em casa? Nasceu em casa, aí o médico veio, meu marido foi buscar o médico, que estava cuidando de mim, ainda deu uma lavada. Mas não era para deixar ela sair daqui. Ficou bravo com o médico. Nasceu na hora da irradiação? Na hora, às 8 horas da noite. Então, tá vendo como é que as coisas são? Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Então a senhora foi mãe, né, e já na adolescência o astral superior já estava ali intuindo para que a senhora pudesse, né, dar à luz e criar, né, o nosso presidente atual, que está aí nessa missão. Que é, às vezes eu falo para ele, você abraçou uma causa muito difícil, porque cuidar da humanidade não é fácil. Eu cuidei de 8 filhos, já achei que foi um horror. Falo para ele isso, falo, não, bem, tem que cuidar mesmo, né? Tem que cuidar, porque as coisas, como a gente sabe que não acontecem por acaso. Tem que esclarecer, né? Essa é a missão de todos nós que estamos envolvidos nessa doutrina. É verdade. Mas as coisas, é bom, esses relatos a gente não tem na nossa doutrina, não tem essa história. Pouca gente sabe disso. Acho que pouca gente, não, só a senhora e a família. Né? Então hoje nós temos a oportunidade de estar aqui gravando esse depoimento da mãe do nosso presidente em exercício, Gilberto Silva, e essa história nasceu no dia 31 de janeiro, não é isso? Às 8 horas da noite, na hora da irradiação, em casa. Quer dizer, são fatos que são históricos e relevantes. Foi um momento que minha mãe não quis que a gente dividisse com ninguém. Foi só ela, eu e o astral superior. Eu nasci sozinho. Nasceu sozinho. Amigo presidente do Racionalismo Cristão, Gilberto Silva, tudo bem com você? Da nosso querido Razão de Ser, programa que vai ao ar maravilhosamente e está tendo uma aceitação incrível por todos nós. O molde do programa está excelente, até porque você teve a brilhante ideia de colocar também depoimentos dos nossos excelentes Jefferson Cunha, o Carnevale Filho, a Beatriz Melo, e daqui a pouco vai alguma coisa que eu sei do Nelson Ferreira da Costa. Aliás, hein, Gilberto, você pega um desafio bem grande, hein? Pessoal com depressão, pensando em desistir da vida. Não é fácil, hein? Torear esses casos aí, hein? Que já vai o Fares, né? Eita, presidente bom. Gilberto, olha, o quadro tá excelente. O Razão de Ser realmente veio para ficar, bem nos modos da filosofia do nosso tempo. E também, por favor, não tire de jeito nenhum o podcast. Aqueles dois estão muito bem no podcast, viu? Eu estou até precisando de rever não sei como é que eu faço para rever um dos podcasts aí, onde ele cita um filme muito bom de espiritualidade para a gente assistir. Mas essa turminha veio para ficar também. Uma bela página da Rádio A Razão. A Rádio A Razão tem também na sua programação só músicas de alta qualidade. Está muito boa. A programação da Rádio A Razão está ótima. Muito obrigado. Forte abraço, amigo. Emílio Ceciliano. Olá, eu sou a Janete Oliveira, daqui de Cabo Verde, tenho 38 anos. Vou deixar o meu depoimento porque sei o que o racionalismo cristão representa para mim e a minha família. Nasci e cresci com a minha avó e sempre acompanhava ela desde pequena a uma casa racionalista cristã. Desde criança acontecia fenómenos estranhos comigo, mas o que a minha avó percebia, ela falava com a minha tia que era médium. Aconteceu vários
vários fenómenos pelos quais não conseguirei relatar aqui, mas que fez minha família despertar ainda mais para a espiritualidade. A minha tia, que era médium, sempre dizia que eu tinha mediunidade e que eu precisava esclarecer e desenvolver, porque fui eu que escolhi. Eu não entendia nada disso de escolher, mas pronto, hoje eu entendo. Sempre eu dizia a ela que eu não queria, que eu era muito jovem, que era uma grande responsabilidade para mim, que eu queria viver a minha juventude. Também dizia por tudo que sentia e sofria. Perguntava o porquê de ser eu e não a minha irmã, que era mais velha. Era a minha ignorância falando mais alto. Mas depois que eu vim para São Vicente estudar e desde então vivo aqui, eu frequentava 1 ou 2 vezes por semana até o ano de 2019, onde foi que eu perdi a minha filha de 10 anos. Ali vivi os piores momentos da minha vida, rodeada da minha família, amigos, daqueles que me fizeram acreditar e agarrar ao racionalismo cristão, que são pessoas que não esquecerei jamais o que fizeram por mim e à minha família naquele momento que só a espiritualidade nos acalmava. 3 dias depois da partida dela, recebi o convite do dirigente da Casa Racionalista Cristã de Ribeira de Craquinha, que é o Sr. Manuel Ramos, a irmos assistir às reuniões, onde fui bem recebida, bem acolhida e com empatia. Ali foi o começo para a minha mudança e progresso espiritual. Frequentei assiduamente até inscrever para ser uma militante, porque a cada dia que passava eu via que ali era um porto seguro, era uma esperança e a minha volta à vida e à evolução que eu tanto precisava. Depois mostrei interesse e fui convidada a dar a minha colaboração como médium. Hoje faço parte da equipe de médios nessa Casa Racionalista Cristã de Ribeira de Craquinha e tento dar o meu melhor para essa filosofia, para mim, para o próximo, porque, claro, o lema sempre será fazer o bem sem ver a quem, e digo com clareza e com certeza que depois dos meus filhos foi a escolha mais acertada que já fiz na minha vida, porque mudei totalmente, sou uma pessoa melhor, penso diferente e consigo controlar os meus pensamentos. Meus pais vieram do interior de Minas Gerais em busca de uma vida melhor. Chegaram a Belo Horizonte trazendo apenas a esperança de um futuro mais digno. Humildes e trabalhadores, começaram do zero, morando de aluguel e sonhando em construir uma família sólida. Com o tempo, esse sonho se concretizou. Éramos 5 filhos, e eu, Jorge Ramos, o mais velho, sempre senti a responsabilidade de proteger meus irmãos. A vida, no entanto, nos surpreende de maneiras que nem sempre entendemos de imediato. Ainda criança, vi meu pai se perder nos vícios da jogatina. Aos poucos, ele foi afundando em dívidas, perdendo o emprego e, com o peso dos erros e das cobranças, acabou desenvolvendo distúrbios psíquicos que o levaram a desaparecer. Ficamos sozinhos, uma mãe guerreira e 5 filhos pequenos, sem renda, sem chão, e ainda morando de aluguel. Foi nesse momento de desespero que a vida nos mostrou que a bondade existe, e que ela pode mudar destinos inteiros. O dono do imóvel onde morávamos, um homem de coração generoso e praticante do racionalismo cristão, ao saber da nossa situação, tomou uma decisão que jamais esquecerei. Deixou que continuássemos na casa, sem cobrar aluguel, para que tivéssemos tempo de nos reerguer. Aquele gesto simples e profundo impediu que nossa família fosse desfeita, que fossemos parar na rua, expostos a todos os perigos que a vida poderia nos oferecer. Se não fosse essa oportunidade, talvez nossa história tivesse seguido um caminho sombrio, marcado pela marginalidade, pelas drogas ou pela desesperança. Com apenas 14 anos, comecei a trabalhar para ajudar minha mãe e assumir o aluguel que antes nos foi perdoado. Foi um período duro, mas também transformador. O que mais marcou nossa trajetória foi o convite que esse mesmo Senhor nos fez, participar das reuniões do racionalismo cristão. Desde a infância, ouvimos seus ensinamentos e estudamos suas obras literárias. Aos poucos, fomos absorvendo seus princípios. Disciplina, moral, espiritualidade. Eles se tornaram um farol para nossa família. E cada esforço meu, cada hora de trabalho, cada sonho adiado, tinha um propósito: garantir um futuro digno para minha mãe e meus irmãos. 5 anos depois, aos 19 anos de idade, dei um dos maiores passos da minha vida: comprei nossa casa própria.
Tirar minha mãe e meus irmãos do aluguel não foi apenas um ato financeiro, foi um grito de liberdade, um símbolo de vitória sobre as adversidades. Era a prova de que a dignidade pode florescer mesmo nos terrenos mais áridos, quando se rega com esforço e princípios sólidos. Hoje, olhando para trás, vejo que minha história não é apenas sobre dificuldades, é sobre superação, crescimento e transformação. Somos adultos, homens e mulheres de bem, graças à coragem incansável de nossa mãe, à generosidade daquele homem iluminado e aos ensinamentos do racionalismo cristão que moldaram nosso caráter. Essa filosofia não apenas nos deu direção, ela nos deu propósito. E é por isso que compartilho esta história. Quando eu conheci o racionalismo cristão, eu tinha 28 anos de idade. Eu era viciado em drogas, em cigarro, era totalmente perdido. Quando eu conheci o racionalismo cristão, a minha vida mudou. Eu comecei a frequentar e à medida que eu frequentava, minha vida ia mudando. Descobri minha vocação profissional e com isso eu era bancário, né? Quando eu conheci minha profissão, eu saí do banco e comecei a me dedicar à profissão. Com isso eu cresci muito, larguei os vícios e minha vida mudou completamente. Comecei a ganhar dinheiro, cresci muito na profissão e fiquei sem tempo de ir ao racionalismo. Eu ganhei muito dinheiro, comprei carro, casa, apartamento, lojas. Me afastei do racionalismo por conta da vida profissional. Conclusão, me afastei e perdi tudo, inclusive a família, meus filhos, me separei. E agora, retornando ao racionalismo cristão, eu estou na esperança, estou conseguindo me reerguer. Aos poucos eu estou conseguindo. E essa é a minha história. Agradeço muito ao racionalismo cristão por me dar esse norte, essa direção e essa paz que eu venho sentindo. Apesar de estar longe dos meus filhos, eu estou me reerguendo. Eu sou a Júlia Regina Santos, moradeira de Divinópolis, em Minas Gerais. Quero dizer a vocês que eu sinto vontade de relatar como foi que eu cheguei ao conhecimento do racionalismo cristão. Eu vim crescendo devagar, não gostando de ir em igreja nenhuma, sem ninguém nada me falar, pois eu não sabia ler. Perdi minha mãe cedo, antes mesmo de eu completar 2 anos, e não tive ninguém que me ensinasse. Mas eu trouxe comigo que eu deveria procurar algo, e esse algo era o racionalismo cristão, só que eu não sabia o que era. Cresci, quando me tornei moça, fiquei à mesma procura, buscando aquilo que eu não sabia o que era. Mas algo mandava que eu buscasse. Uma voz me impulsionava e dizia, vá buscar. E só que eu não sabia o que. Mesmo assim, eu comecei a andar à procura. Fui embora para o Rio de Janeiro, uma pessoa me dizia, vamos em tal lugar assim, tem um centro bom, Eu falei, tudo bem. Chegava lá, a voz me dizia, não é aqui. E assim eu fiquei fazendo uma ida e vinda em diversos lugares, mas sempre com aquela voz me dizendo,
vá. E eu continuei indo, até que um dia chegou um senhor na minha casa, procurando eu para ir morar na casa dele, que ele era marinheiro, e tinha uma casa vazia, e eu pagava aluguel, e eu e meus 2 filhos, que eu já tinha casado e já estava separada do meu marido, porque a mãe dele levou ele embora de mim. E eu fiquei criando os filhos. Aí, quando nós entramos no assunto de religião, eu disse para ele, eu não gosto de igreja, eu não vou em religião nenhuma. Todo mundo fica doido para ir para a igreja e eu não sinto vontade. Ele me disse, então você está boa para ir para o racionalismo cristão. Você conhece? Ele nunca ouviu falar. Que aí eu disse, quero. Aí fui com ele no racionalismo cristão. Quando eu entrei na casa-chefe, na rua Jorge Rude, aquela voz que me dizia, não é aqui, calou. Falei, então é aqui que eu estou procurando esse tempo todo. Isso foi em 73. E até hoje eu jamais deixei o racionalismo cristão. Descobri a Rádio Razão, estou há 31 anos fazendo as irradiações junto com a Rádio Razão. Eu tinha sempre vontade de relatar isso a vocês aí do racionalismo cristão, porque eu encontrei aí tudo o que eu precisava, tudo que eu queria, tudo que o meu espírito buscava, eu encontrei aí. A saúde, a longevidade, já vou fazer 89 anos e sinto feliz, sinto realizada. Criei meus filhos, cada um tomou seu rumo. Gosto de colaborar com as pessoas. Para mim, o racionalismo cristão foi a maior loteria que o ser humano na face da terra pode receber. É o maior presente. Não tem dinheiro no globo que pague a presença do racionalismo cristão na nossa vida e que a gente tenha conhecimento do valor que essa obra tem para nós. Fico sempre pensando como que poderei ajudar. Ajudo da minha moda, porque eu não tenho quase que leitura, pois perdi a minha mãe muito cedo, o pai foi embora e eu fiquei à mercê dos parentes. E para mim o racionalismo cristão foi a luz que eu precisava. Essa luz que jamais apagou dentro de mim e jamais vai apagar, porque presente como este eu jamais ganharei, porque maior não tem. Devo isso tudo ao racionalismo cristão. Sou um pouco triste por não ter a sabedoria de mexer no telefone. Eu não sei procurar as obras no racionalismo cristão. A minha cabeça já não me ajuda mais. O meu cérebro parece que diminuiu e eu não dou conta de baixar e não deixo de fazer as irradiações junto com a Rádio Razão, que é a minha companheira do dia a dia. Eu agradeço imensamente. A humanidade está doente. Eles não sabem que a maior riqueza que nós, os seres humanos, podemos receber é exatamente o esclarecimento espiritual que Jesus um dia trouxe. Mas eu acho que ainda vai demorar um bocado para isso acontecer, porque o ser humano está perdido pelo materialismo, como vocês tudo aí sabem. Sinto um grande amor por vocês, um amor que poucos na face da terra conhecem, mas eu conheço, porque o racionalismo cristão me ensinou. E eu sou feliz, muito feliz, por ser e ter conhecido essa obra, o racionalismo cristão. Procuro sempre passar para alguém que se mostre interessado. Eu desejo a vocês paz, saúde e a luz espiritual que cresça dentro de vocês o máximo para que possam continuar ajudando
o planeta Terra. Muito bom. Era o meu desejo que vocês ficassem sabendo de como foi a minha chegada até aí. Foi gratificante. Até a próxima. Fui um bebê muito doente desde que eu nasci, ao ponto de as pessoas acharem que eu não ia sobreviver. Após ter alta do hospital, minha mãe me levava todos os dias ao trabalho dela no racionalismo cristão. E foi um grande desafio para ela e também para mim. O meu conhecimento com o racionalismo cristão se deu da seguinte maneira. Embora os meus pais fossem assistentes assíduos do racionalismo cristão, eu não entendia a filosofia até o dia em que eu li o primeiro livro. Isso se deu da seguinte forma. A esta altura, eu já casada, mãe de 2 filhos, tínhamos por hábito ir para a casa dos meus pais todos os sábados. Um desses sábados, eu abri a gaveta da minha mãe para pegar um livro de horóscopo antigo, pois ainda acreditava muito nisto. No sábado seguinte, novamente fui pegar o mesmo livro. Quando o meu olhar, e a gente sabe que o acaso não existe, foi em direção ao outro lado da gaveta, onde estavam os livros do racionalismo cristão, e por cima estava o livro A Luta do Bem contra o Mal. Pedi à minha mãe para me emprestar aquele livro e ela prontamente me emprestou. Iniciei a leitura com tamanho entusiasmo. Na semana seguinte fiz a mesma coisa, até ler todos os livros do racionalismo cristão que eles tinham, tanto meu pai quanto a minha mãe. A partir daí, minha vida mudou completamente, pois eu era uma pessoa que não tinha muito domínio próprio. Me desequilibrava por qualquer emoção, por menor que seja. Por qualquer emoção. O racionalismo cristão foi para mim um divisor de águas. Eu não seria que eu sou hoje sem o estudo desta filosofia maravilhosa. Tenho muita gratidão aos mestres da espiritualidade e aos seus continuadores. A gratidão eterna. Bom dia a todos. Bom dia a todos os racionalismo cristão. Eu conheci o racionalismo cristão com meu pai, meu finado tio e meu finado pai. Aí eu não ia mais. Eu comecei aí, estou conhecendo a doutrina, a filosofia do racionalismo cristão. Estou muito feliz. Quero muito estar lá. Eu vou a segunda, a sexta-feira quando eu posso. Quando eu não vou, parece que falta um dia. Faço minhas radiações em casa. E é espírito de luz presente, é uma nova vida no meu ciclo de vida. Eu estou evoluindo, minha família, eu vejo que está tudo andando conforme as coisas é para ser na doutrina. É muito maravilhoso, eu aconselho a todos ir. Estou perdendo meu vício da bebida, o lugar onde eu ficava perdido. Entendendo? Hoje eu passo, fico até com receio, medo das amizades. Entendendo? Hoje é só bênção, espírito de luz, evoluindo. Aconselho a todos a praticarem e irem ao nosso racionalismo. É muito bom mesmo, você entendeu? O espírito de luz é presente, a filosofia, a doutrina, é tudo maravilhoso.
O Espírito de Luz, a gente faz a radiação em casa, pensando na família, nos amigos, parentes, até nos próprios inimigos, né, que fica perturbando, vai na casa da gente querendo que a gente volte pro mundo. E eu tô feliz, vou. Quando não vou na doutrina, fico faltando aquela coisinha que é tão gostosa de estar presente. E eu aconselho a todos praticarem a radiação nos horários que pede. Comecei a fazer as orações no horário da doutrina que pede, que são 7 horas da manhã e às 8 da noite. É muito maravilhoso. E quero que todos comecem a praticar e fazer o bem, convidar mais pessoas para conhecer a nossa doutrina, a nossa filosofia de vida, que o Racionalismo Cristão nos oferece. As casas estão sempre abertas, as pessoas sempre dispostas a todas as coisas. É uma bênção. Para mim, vida nova, data nova. Tenho 30 dias sem vícios, não quero mais. Às vezes eu sinto uma vontadinha, mas pasta, uma água, alguma coisa. E que o Espírito de Luz esteja presente a todos nós, nossos familiares, o mundo, né? Comecei a perceber muito cedo, desde miúda, uma personalidade estranha. E com o esclarecimento que fui tendo do racionalismo cristão, entendi que não passava de mediunidade, tinha mediunidade. E como nunca fui orientada, e o ambiente familiar que cresci também nada ajudou, não era favorável, e fui crescendo sem uma bússola norteadora. E como mais tarde, com tanto sofrimento, então procurei uma filial do racionalismo cristão. Procurei a filial porque já ouvia falar do racionalismo, a minha mãe conhecia e eu sozinha procurei e mantenho-me até hoje e vou lutando assim, porque cresci sem uma bússola e ambiente que não era adequado para a minha mediunidade e assim, de maneiras que cá estou. Assisto a reuniões, não deixo de frequentar as reuniões online, porque vivo num país onde não tem filial, mas vou lutando sempre e continuo sempre nesta opção do racionalismo. Não me quero desviar, porque é a única doutrina e é a única filosofia que esclarece e orienta o ser humano corretamente. Verdade. E assim, obrigado por esta oportunidade. Não sei o que mais dizer, só sei que estou no caminho certo e vou gradativamente, como ouço nas reuniões, vou melhorando. A evolução não é feita assim de um momento para o outro, é de lutas, é de sacrifícios, é de estudo, trabalho, e é o que eu vou fazendo vou fazendo e nunca desistir, é o mais importante. E obrigado a todos os orientadores do racionalismo cristão que muito, muito auxiliam a humanidade, a todos nós. Muito obrigado. Então, falando um pouco aí sobre como o racionalismo me ajudou em algumas questões, tá? Desde que eu comecei a frequentar o racionalismo, eu entendi bem essa questão
de ter sempre o pensamento positivo, sempre procurar fazer o bem, mesmo às vezes em momentos muito complicados, procurar tentar pensando de uma forma positiva, entender que às vezes a gente passa por momentos que não são agradáveis, mas isso faz parte do nosso aprendizado. Então, realmente frequentar o racionalismo cristão me fez ver essas coisas de uma outra forma. E desde então, realmente, a minha vida, não só a minha vida, como a vida da minha família, começou a melhorar, as coisas começaram a andar para frente, tá? E eu só tenho realmente a agradecer por ter sido apresentado para essa nova filosofia. Uma questão também que eu tenho realmente muita gratidão, eu tenho um filho autista, ele foi muito bem recebido na casa, né? Enquanto eu participo das reuniões, ele fica com um grupo lá de jovens e de crianças, né? E é bem interessante, porque como ele fica ali durante a realização das reuniões, ele fica recebendo também uma energia bem positiva. Sempre quando ele sai dali, ele sai bem mais calmo, entendeu? E é isso aí, ele adora ir para lá, ficar convivendo com os coleguinhas. E é isso, só tenho realmente gratidão ao racionalismo cristão. Comecei a perceber muito cedo, desde miúda, uma personalidade estranha. E com o esclarecimento que fui tendo do racionalismo cristão, entendi que não passava de mediunidade, tinha mediunidade. E como nunca fui orientada, e o ambiente familiar que cresci também nada ajudou, não era favorável, e fui crescendo sem uma bússola norteadora. E como mais tarde, com tanto sofrimento, então procurei uma filial do racionalismo cristão. Procurei a filial porque já ouvia falar do racionalismo, a minha mãe conhecia, e eu sozinha procurei e mantenho-me até hoje, e vou lutando assim, porque cresci sem uma bússola e ambiente que não era adequado para a minha mediunidade, e assim, de maneiras que cá estou. Assisto a reuniões, não deixo de frequentar as reuniões online, porque vivo num país onde não tem filial, mas vou lutando sempre e continuo sempre nesta opção do racionalismo. Não me quero desviar, porque é a única doutrina e é a única filosofia que esclarece e orienta o ser humano corretamente. Verdade. E assim, obrigado por esta oportunidade. Não sei o que mais dizer, só sei que estou no caminho certo e vou gradativamente, como ouço nas reuniões, vou melhorando. A evolução não é feita assim de um momento para o outro, é de lutas, é de sacrifícios, é de estudo, trabalho, e é o que eu vou fazendo vou fazendo e nunca desistir, é o mais importante. E obrigado a todos os orientadores do racionalismo cristão, que muito, muito auxiliam a humanidade, a todos nós. Muito obrigado. Meu nome é Marlene. Conheci o racionalismo cristão através do meu pai e do meu avô. Achei a doutrina muito rigorosa, difícil de seguir. Achava difícil controlar o pensamento. O pensamento é como um cavalo selvagem, difícil de domar. Na idade adulta surgiram os problemas. Perdi minha filha de 11 anos com um linfoma raro na cabeça.
Ela durou 2 meses. Eu perdi o chão, fiquei muito mal. Fui pedir socorro à casa-chefe do Racionalismo Cristão. Passei a estudar os livros editados pela casa e descobri que não era difícil assimilar. Hoje sou grata ao meu pai e meu avô por essa bela herança que é o racionalismo cristão. Posso dizer que cheguei ao racionalismo pela dor. Conheci o racionalismo cristão em 1961, aos 14 anos, quando o local ainda se chamava Centro Redentor, na cidade de Cuiabá. Em 1967, me tornei mãe e logo depois enfrentei um grave problema mental. Foi nesse momento que me apeguei ainda mais à doutrina, fortalecendo minha fé e minha esperança de recuperação. Passei por pensamentos muito difíceis, mas sempre me controlava e pedindo força às forças superiores, pois tinha um bebê recém-nascido e sabia que precisava resistir. Procurei ajuda médica, mesmo debilitada, e graças ao apoio de familiares consegui me tratar e continuar lutando. Em 1969, meu esposo foi transferido para Brasília e com 2 filhos pequenos enfrentei um novo desafio em um lugar desconhecido. Apesar das dificuldades, não me entreguei, manteve a fé, fazia minhas radiações diárias e aos poucos fui me recuperando. Contei com uma médica psiquiatra dedicada que com os ensinamentos do racionalismo cristão foi essencial para a minha melhora. Hoje, aos 79 anos, moradora da cidade de Cuiabá, MT, continuo aprendendo cada vez mais. Leio muito sobre o poder do pensamento, frequento as reuniões às segundas e sextas-feiras e sou muito grata a essa doutrina maravilhosa que é o racionalismo cristão. Uma grande filosofia de vida que me ajudou a vencer dificuldades e seguir adiante com fé, coragem e determinação. Eu me chamo Nilda Oliveira de Carvalho, sou militante espiritualista da filial Marília há mais de 37 anos. Mas foi através de uma longa caminhada que eu conheci o racionalismo cristão. E desde criança eu ouvia dizer que tudo que acontece é determinado por Deus. Mas eu não tinha nenhuma afinidade com aquele Deus. E eu vivia fazendo pergunta: por que vivemos? Por que sofremos? Por que envelhecemos? Por que morremos? Perguntava para um, para outro, mas a resposta era sempre a mesma: porque foi determinado por Deus. E eu não gostava. Para mim, aquele Deus era uma autoridade que manda e desmanda. E eu ficava cada vez mais revoltada. Mas como nada acontece por acaso, foi através de um grande sofrimento que eu tive a felicidade de conhecer o racionalismo cristão. E foi através dessa doutrina maravilhosa, que eu encontrei resposta para todas as minhas dúvidas. E hoje eu me sinto feliz. E isto é gratificante, porque ser feliz não é ter tudo. É ter a certeza que mesmo através do desafio vale a pena viver, porque a vida é maravilhosa. Bom dia. Venho dar meu pequeno depoimento sobre a minha história, acreditando que seja a história de muitos. Em um passado não muito distante, eu não acreditava na vida após a morte, ou seja, desencarnou, acabou tudo. Porém, quando comecei a frequentar o racionalismo cristão, essa doutrina autêntica, passei a entender que quem tomba é o corpo físico e não o corpo fluídico. O espírito é imortal. Desejo a todos um excelente congresso. Paulo César Preza, como também minha esposa Rosinete, frequentadores da casa-chefe do racionalismo cristão. Olá, meu nome é Raquel e frequento a filial de Cachoeiras de Macacu desde a infância. Minha mãe, Nazarena Rosa de Souza, foi militante durante muitos anos e com muito orgulho posso dizer que hoje é astral superior.
Ela foi uma mulher de coração generoso, caráter firme e uma força admirável. Como militante, sempre demonstrou grande disciplina e comprometimento com os ensinamentos do racionalismo cristão. Ao longo da vida, enfrentamos muitas dificuldades, e uma das mais dolorosas foi a doença cruel que acometeu minha mãe. E mesmo com todo o sofrimento físico, ela jamais se deixou abater. Racionalista convicta, nunca reclamou da vida. Dizia com serenidade: se veio para mim, é porque precisa enfrentar e porque tenho forças para vencer. Infelizmente, a doença foi implacável. Venceu seu corpo, mas não seu espírito, pois sabemos que esse nunca morre. Sua partida deixou um vazio em minha vida. No entanto, tudo que aprendi por meio desta filosofia me fortalece e me permite seguir em frente. Pouco tempo depois, enfrentei outra grande perda, a do meu marido. Mais uma vez, foi nos ensinamentos do racionalismo cristão que encontrei amparo, clareza e forças para ser resiliente. Compreendo que estamos neste mundo sujeitos a muitos intempéries, por mais dolorosos que sejam. Sei que pensar desta forma com serenidade traz estranheza a muitas pessoas. Porém, o racionalismo cristão me proporciona e me ensinou como ter essa tranquilidade, essa força. Assim como aconteceu com minha mãe durante sua vida, pois sempre foi muito forte. Hoje, sigo lutando, dia após dia, convivendo com a saudade e a dor, mas com a consciência que tenho uma grande responsabilidade em mãos, a criação do meu filho. E é por ele, por mim, que busco constantemente o esclarecimento espiritual, estudando os princípios dessa filosofia que tanto me conforta. Sou profundamente grata por ter nascido em uma família racionalista cristã. A cada dia aprendo mais e sei que ainda há muito a aprender. Essa filosofia me proporciona paz, clareza e alegria ao meu espírito. Minha mãe, certa vez, me presenteou com um exemplar do RC44 e escreveu com todo carinho uma dedicatória que levo comigo até hoje. Dedico este livro como prova do meu carinho. Espero que nunca deixe de estudá-lo para não se deixar enfraquecer e ser uma lutadora firme em seus propósitos. É com esse conselho, vindo do coração da minha amada mãe, que sigo minha jornada, com tranquilidade, com convicção e com a certeza de que estou no caminho certo. Muito obrigada. Meu nome é Roque Peixoto, eu sou de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Sou casado com Maria Valdiele e temos 2 filhos, a Clara de 7 anos e o Miguel de 1 ano. Sou cantor, compositor e músico prático. Sou inscrito na Ordem dos Músicos do Brasil e afiliado à SOCIMPRO, Sociedade de Administração e Proteção dos Direitos Intelectuais. Eu conheci o racionalismo cristão na época da pandemia, onde nós da área da música ficamos impossibilitados de exercer a função e eu fiquei desempregado e passando por uma situação muito difícil. Aí encontrei um amigo meu de infância, que é o Bruno Carvalho, que me ofereceu uma oportunidade de emprego na empresa do pai dele, senhor Antônio Carlos Carvalho. E o senhor Antônio me apresentou a filial RC Cachoeiro do Itapemirim, onde eu fui muito bem recebido por todos, me acolheram muito bem lá. E nós criamos um projeto onde damos aula de música, violão, teclado e canto. Hoje temos a oportunidade de estar ajudando as pessoas através da música. Eu sou muito grato ao senhor Antônio Carlos Carvalho e a todos do racionalismo cristão, em especial a RC Filial Cachoeiro do Itapemirim, que me deu uma luz e me abriu os olhos, me dando uma direção no momento tão difícil que eu estava passando. Conheci o racionalismo cristão na década de 80 por indicação de uma vizinha. Fui levada pela minha mãe na filial São Paulo Santana, onde cheguei com um verdadeiro farrapo humano. Doente, aos 20 e poucos anos eu estava doente, aposentada por invalidez por conta de uma doença incapacitante na qual eu estava perdendo toda a coordenação motora. Após assistência a algumas reuniões públicas, passei num atendimento personalizado com o presidente da filial, na ocasião o senhor Antônio de Ornelas Flor, hoje presidente astral dessa mesma casa, que me orientou a manter a frequência às reuniões, tomar a água fluídica, estudar as obras editadas pelo racionalismo, mudar a postura, pensamentos, atitudes, e assim eu fiz.
Na ocasião, tinha sido indicado uma cirurgia pela medicina, na qual eu ia recuperar 50% da minha saúde, mas continuaria dependendo de medicações. Aí eu pensei, já que eu cheguei no racionalismo, era uma esperança, eu não vou passar por essa cirurgia. Lê do engano. Enérgico como o senhor Antônio Flor era, para quem o conheceu, ele me disse assim: não, senhora, a medicina faz a parte dela e nós aqui fazemos a nossa. Eu obedeci. Passei por essa cirurgia e algum tempo depois, não sei precisar quanto tempo, mas foi questão de meses. Eu estava totalmente recuperada, não fazia uso de medicação alguma mais, fui deixando aos poucos e após passar por perícias médicas por conta da aposentadoria concedida quando eu ainda tinha bem pouca idade, periodicamente eu passava por perícia médica. Numa dessas perícias, foi constatado que a minha saúde tinha sido restabelecida e simplesmente foi cancelada. Voltei a trabalhar, tirei novos documentos, voltei a trabalhar, descobri a minha verdadeira vocação, que era na área da saúde. Trabalhei por mais de 22 anos nessa profissão. Eu hoje sou aposentada novamente, agora sim por tempo de serviço. Sou militante da filial São Paulo, em Santana, a mesma casa onde me acolheu. A filosofia racionalista cristã foi para mim um divisor de águas e a mensagem que eu deixo é que jamais esmoreçam. Não desistam, não desanimem, nunca estamos sozinhos. Basta uma mudança de comportamento, uma postura correta, pensamentos positivos, que as forças superiores estão sempre presentes em nossas vidas. Enquanto a saúde física, as condições físicas, a saúde mental assim permitir, estarei firme dentro dessa filosofia que foi um divisor de águas na minha vida. Eu me chamo Simone Baptista, tenho 48 anos. Quem me apresentou ao racionalismo cristão foi a minha mãe, que me leva desde que eu era pequena, dos meus 2 anos de idade. E um momento marcante na minha vida foi há 13 anos atrás, que eu tive síndrome do pânico, por causa de crises de ansiedade, muito estresse, muitas inquietações, muitas conturbações, muitas brigas, intrigas familiares, e mexeu muito, muito, muito com o meu emocional. Então, eu procurei ajuda médica, né? Fiz tratamento, 6 meses eu fui liberada, mas o que me fortaleceu, o que fez a minha mente abrir foi esses ensinamentos do racionalismo cristão, porque antes eu frequentava a sede de Vicente de Carvalho e conversando com o seu Ramiro, na época presidente, né, da filial, e contando toda a minha história no atendimento personalizado, ele falou uma frase para mim que marcou a minha vida. Eu nunca mais esqueci e adotei essa frase da minha vida de uma forma que, hoje em dia, nada me abala. Hoje em dia eu estou sempre sorrindo, sempre de bem com a vida, sempre vendo todo o lado bom que a vida oferece para a gente. Ele falou para mim que quem governa nossas ações e pensamentos somos nós. Então, a mente comanda o corpo. Então, toda vez que eu sentisse alguma coisa que não me pertencia, eu deveria dizer: sou senhora de mim mesma, governo minhas ações e pensamentos e nada de mal irá me atingir. Fui para casa, pensei. Aquela noite não dormi direito pensando nessa frase. E no dia seguinte, quando eu realizei a limpeza psíquica às 7 horas da manhã, tudo mudou. Tudo ficou diferente. A síndrome do pânico simplesmente sumiu, porque eu tinha sintomas que não me pertenciam. Eu fazia exames e nada aparecia. Então aquilo ali não era meu. Era algo de fora que estava querendo atrapalhar o meu interior. Então, se eu sou uma força, se eu sou uma luz, se eu tenho essa potência, eu não posso permitir que algo venha tirar isso de mim, apagar isso de mim. Eu tenho que estar sempre com ele forte e vibrante. Então, foi a partir daí que eu nunca mais, em hipótese alguma, eu
tive alguma coisa que atrapalhasse o meu equilíbrio. Então, eu sou muito grata ao racionalismo cristão por essa passagem na minha vida, que não foi fácil, mas também não foi impossível, né? Eu consegui vencer. Obrigada. Conheci o racionalismo cristão na década de 80 por indicação de uma vizinha. Fui levada pela minha mãe na filial São Paulo, Santana, onde cheguei com um verdadeiro farrapo humano. Doente, aos 20 e poucos anos eu estava doente, aposentada por invalidez por conta de uma doença incapacitante, na qual eu estava perdendo toda a coordenação motora. Após assistência a algumas reuniões públicas, passei num atendimento personalizado com o presidente da filial, na ocasião, o senhor Antônio de Ornelas Flor, hoje presidente astral dessa mesma casa, que me orientou a manter a frequência às reuniões, tomar a água fluídica, estudar as obras editadas pelo racionalismo, mudar a postura, pensamentos, atitudes, e assim eu fiz. Na ocasião, tinha sido indicado uma cirurgia pela medicina, na qual eu ia recuperar 50% da minha saúde, mas continuaria dependendo de medicações. Aí eu pensei, já que eu cheguei no racionalismo, era uma esperança, eu não vou passar por essa cirurgia. Lê do engano. Enérgico como o senhor Antônio Flor era, para quem o conheceu, ele me disse assim: não senhora, a medicina faz a parte dela e nós aqui fazemos a nossa. Eu obedeci. Passei por essa cirurgia e algum tempo depois, não sei precisar quanto tempo, mas foi questão de meses. Eu estava totalmente recuperada, não fazia uso de medicação alguma mais, fui deixando aos poucos e após passar por perícias médicas por conta da aposentadoria concedida, quando eu ainda tinha bem pouca idade, periodicamente eu passava por perícia médica. Numa dessas perícias, foi constatado que a minha saúde tinha sido restabelecida e simplesmente foi cancelada. Voltei a trabalhar, tirei novos documentos, voltei a trabalhar, descobri a minha verdadeira vocação, que era na área da saúde. Trabalhei por mais de 22 anos nessa profissão. Eu hoje sou aposentada novamente, agora sim por tempo de serviço. Sou militante da filial São Paulo, em Santana, a mesma casa onde me acolheu. A filosofia racionalista cristã foi para mim um divisor de águas e a mensagem que eu deixo é que jamais esmoreçam. Não desistam, não desanimem, nunca estamos sozinhos. Basta uma mudança de comportamento, uma postura correta, pensamentos positivos, que as forças superiores estão sempre presentes em nossas vidas. Enquanto a saúde física, as condições físicas, a saúde mental assim permitir, estarei firme dentro dessa filosofia que foi um divisor de águas na minha vida.